e minha mãe é da Nicarágua. Então, para mim é muito especial estar aqui, muito significativo. Sou filho de imigrantes numa situação de guerra civil, de terremoto, enfim, uma série de questões graves. Eu não tenho parentes, praticamente, todos morreram ou na guerra, ou no terremoto, ou em alguma situação dramática, e tive a oportunidade de pensar essa reflexão. Queria agradecer a oportunidade e pensei isso junto com a Anne Cassiador, que está aqui, faz doutorado lá conosco, que também é filha de imigrantes. A mãe dela é da Grécia. Então, uma ocasião muito especial para a gente poder pensar juntos, a partir de um grupo de educação ambiental, a questão da migração. Queria agradecer a oportunidade de fazer essa reflexão. O que eu queria mostrar para vocês é que esse debate sobre mudanças climáticas e migrações, ele vem de 1990, no momento em que a ONU cria um alerta internacional sobre os deslocamentos de pessoas, as migrações, por conta das mudanças climáticas e ambientais. 1990 são 2 anos antes da Rio 92, e é um contexto geopolítico que a ONU está passando, pós-queda do muro, onde o debate ambiental começa a ter uma penetração bastante significativa no âmbito internacional, da política internacional. E aí a temática climática começa a aparecer, e depois ela vai num crescente, né, avançando e ocupando outros espaços, até o momento em que ela se torna uma conferência específica da ONU só para pensar mudanças climáticas, com um grupo específico para pensar migrações, deslocamentos de pessoas por conta de mudanças climáticas globais. Pode passar, por favor. O que a gente vê, no entanto, nesse discurso é que, no âmbito do que eles chamam lá de mudanças climáticas, né, eles fazem essas distinções entre refugiados, desplaçados climáticos e imigrantes forçados. Eu queria chamar a atenção que, a partir do debate que a ONU promove, onde a ideia de imigrante não estava definida com muita clareza, se provoca, a partir dos fóruns sociais que começam aqui no Brasil, se provoca um debate a partir dos movimentos sociais sobre o que significam esses migrantes. E em 2015, a Conferência Mundial, é feita uma Conferência Mundial sobre mudanças climáticas e defesa da vida na Bolívia, com um grupo temático específico sobre migrantes climáticos, para tentar rebater esse discurso da ONU, no sentido de mostrar que esses migrantes climáticos, né, precisam ser problematizados. Não é natural, não é um acidente natural apenas que promove esses deslocamentos. Existe também uma dimensão política nesse processo, e o que eles vão mostrar é que as violações de direitos humanos, né, têm causado migrações e agravamentos assim, significativos, né, de deslocamentos que já aconteciam. Isso fica muito evidente a partir de um momento onde a América Latina começa a receber uma série de programas de desenvolvimento, uma série de investimentos para a produção de energia e ampliação das commodities, né, do mercado, para a exigência do mercado global. Então, nesse momento, na Bolívia, volta um pouquinho, se reivindica que a distinção, né, do conceito de migrações, né, para perceber que dentre esses migrantes existem refugiados, desplaçados climáticos e migrantes forçados, e eles reivindicam que a gente dê atenção aos casos de violações de direitos humanos vinculados a esses deslocamentos. E aí é que a gente vai avançar para entender um pouco do caso na situação que a gente vive na América Latina e particularmente aqui no Brasil. Pode passar. Então, lá ainda um pouco pensando o que se discute em termos globais, né? Aqui nesse gráfico você pode ver que existe de fato na região da América Central um impacto bastante significativo em populações que são afetadas mais diretamente por
mudanças climáticas e por efeitos de furacões, vulcões, mas essa quantidade numérica, embora significativa, é relativamente menor do que os que são desplaçados por problemas ambientais, como, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica. Pode passar, por favor. Então, aí a gente começa a ter uma ideia de que existe uma componente política, né, que não pode ser deixado de lado por trás do discurso das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas, de muitas maneiras, acabam apagando, apaziguando as configurações territoriais e a reordenação que o capital propõe do território, que acaba por promover migrações e deslocamentos de contingente populacional. Lá na Organização Internacional para as Migrações, também no âmbito oficial da ONU, existe uma definição de migrante que tem a ver com essa ideia de que é o meio ambiente que faz as mudanças, que força as mudanças, né? Então, o que nós estamos querendo apontar aqui é que esse meio ambiente não é neutro, não é uma coisa externa, né? E eu digo como vítima, né, de furacões, terremotos, né? O componente político das migrações, ele é muito mais efetivo e muito mais pensado, estruturado, né? Agora, a gente tem aqui um caso, pode passar, um caso muito interessante, que é no caso dos furacões. O furacão Matthew, quando atingiu Cuba agora, provocou, obviamente, alguns deslocamentos de pessoas, mas não chega à casa de 1.000 pessoas, né? E, no entanto, no Haiti, a gente teve toda a área rural do entorno de Porto Príncipe, toda a área que estava produzindo alimentos no entorno de Porto Príncipe, um contingente de mais de 40.000 pessoas deslocadas. A gente está em contato com um coletivo de mulheres afro-caribenhas de lá, a professora Hilda Guerreiro, que me apresentou a Catalina. Nós tivemos a oportunidade de estar com ela esse ano, e ela vem fazendo um trabalho lá nessa região, e recentemente a gente pôde participar com ela, e vendo o que ela estava querendo fazer, e fizemos uma coleta para tentar recolher donativos, e o que ela queria era comprar sementes, porque quando passou o Matthew, todas as plantações, tudo que eles tinham plantado foi varrido. E não só varrido, mas a terra foi removida, foi remexida, então eles vão ter que plantar em outro lugar. Esse problema traz uma questão de ordem política muito séria para dentro do Haiti e que ninguém está vendo. Absolutamente, isso não é assunto em lugar nenhum, é uma questão, o apagamento dessas questões no Haiti é muito sério, né? A gente precisa urgente de um canal de comunicações mais efetivo sobre o que acontece no Haiti. Em Porto Rico existe uma rede de solidariedade, mas são pouquíssimas pessoas, a gente tem que avançar muito ainda nesse sentido, e nós brasileiros, eu acho que a gente tem um compromisso muito especial com o Haiti, porque as nossas tropas militares estão lá fazendo contingenciamento populacional. Isso é uma das questões muito sérias, e eu acho que é urgente, talvez, assim, aproveitar o momento desse fórum para a gente dizer não a MINUSTAH, né, e pedir urgentemente a saída dessa tropa de lá, e dizer que o governo brasileiro tem outras prioridades, e ao invés de ficar mandando soldados para Haiti para fazer contingenciamento populacional, né? Isso é gravíssimo, por um lado, e por outro é a ação de ONGs, mega ONGs, né, agindo no Haiti com projetos assistencialistas, e um terceiro projeto para Haiti é o das igrejas evangélicas, né? Então isso é um ponto que o professor estava tocando, que é muito importante, e em alguns países africanos eles já foram expulsos, né? Isso talvez caiba a nós, no Rio de Janeiro, onde todo esse processo neopentecostal começar a discutir como é que nós, dentro da universidade, dentro dos nossos movimentos sociais, dos nossos coletivos, vamos questionar a atuação desses segmentos evangélicos nesses países, né? E, assim, é uma questão muito séria, né? Muito séria, porque envolve uma questão de disputas políticas. Agora, recentemente, a gente está vendo o cenário do Rio de Janeiro, e acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento urgente. Bom, dentro da perspectiva de pensar os fluxos de pessoas por conta dos projetos e por conta
sobretudo, desse modelo de desenvolvimento que vem agregado a uma proposta político-ideológica clara de reorganização do território. A Anne levantou esse mapa aqui, elaborado pela Associação de Geógrafos do Brasil, a CEPLAG e outras instituições, que mostram um conjunto de obras, de megaprojetos e também de pequenas centrais hidrelétricas só no estado do Rio de Janeiro. Cada uma dessas áreas marcadas é uma área de conflito ambiental, onde a entrada desse projeto levou ao deslocamento de pessoas, remoção de pessoas e uma série de coisas. Eu queria chamar a atenção, eu não sei se eu vou conseguir apontar, espera aí. Eu queria chamar a atenção a essa parte azul. Isso aqui é a barragem do Guapiaçu, em Guapimirim. Isso tudo é água, é área inundada. Vocês podem ter ideia do tamanho dessa área inundada, equivalente a alguns municípios do Rio de Janeiro, equivalente ao tamanho do município de Búzios inteiro. Búzios está aqui, ó. Então, nessa região, nós estamos desenvolvendo pesquisa aí, estamos vendo que os agricultores familiares, que são os produtores dos alimentos que a gente acabou de consumir aqui no cafezinho, os alimentos vêm daí. A parte, inclusive, do café que a gente usa, vem daí. Essa área vai ser ampliada. Essa barragem do Guapiaçu é para produzir água para o Comperj. O Comperj é o complexo petroquímico de uma refinaria de petróleo que está ligada a uma estrada que foi construída, que é o Arco Metropolitano, que quando passou por Seropédica, ligando Itaboraí a Itaguaí, cruzando essa linha vermelha que vocês estão vendo, esse é o Arco Metropolitano. Quando ele passa na altura ali, chegando a Angra dos Reis, a Itaguaí, melhor dizendo, ele remove algo em torno de 10 mil famílias. Tá? E essas pessoas, esses deslocamentos internos na cidade do Rio de Janeiro, eles, obviamente, têm um impacto enorme e, infelizmente, poucas vezes são associados às questões ambientais, ao sistema, ao macrosistema e ao discurso ambientalista, ecológico, a esta certa educação ambiental que nos leva à conformação, que diz que o Brasil precisa de desenvolvimento sustentável, tudo isso é para o desenvolvimento sustentável do país. O que a gente tem visto é que esse discurso acaba por apagar todas as intenções de reorganização do território, acaba por apagar a dimensão política dos deslocamentos de pessoas, acaba por justificar que esses deslocamentos são situações naturalizadas, promovidas ou provocadas por uma questão que está naturalizada, né, para o desenvolvimento, ou porque aconteceu um furacão, ou porque aconteceu uma coisa externa e não parte do processo estrutural interno da construção do território. Né? Pode passar, por favor. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que olhar o migrante como alguém que constrói o território, como alguém que nos ajuda a construir e elaborar este território, que é profundamente multicultural, mas que precisa ser intercultural. Mais do que multicultural, apenas se juntar diferentes grupos culturais, a gente precisa trocar mais. E aí a gente convoca uma autora que tem sido muito interessante para nós, a Catherine Walsh, que nos diz a respeito da interculturalidade crítica. Ela chama a atenção que interculturalidade sempre aconteceu. A relação de escravidão é uma relação intercultural, mas é uma relação de escravidão, de opressão profunda, talvez uma das mais dramáticas. Né? Ela chama isso de apenas uma questão relacional, uma interculturalidade relacional. Há uma interculturalidade funcional, que está a serviço da manutenção das estruturas de dominação e opressão. É a relação de interculturalidade que nós temos tido com os imigrantes, colocando eles para trabalhar, para manter essa lógica excludente e segregacionista que a gente tem nesse país. E agora, a outra interculturalidade, que seria interculturalidade crítica, é a que nós temos que construir, no sentido de empoderar e de buscar a equidade de grupos subalternizados e oprimidos. Né? Então, a questão de trabalhar com os imigrantes, no sentido de uma lógica de uma interculturalidade crítica, tem a ver com percebê-los como partícipes da construção do território nacional,
partícipes da construção da identidade nacional, que nos enriquecem, nos trazem como nação uma possibilidade de construção de algo novo, algo potencialmente transformador e algo coletivo. Então, a equidade vai nesse sentido de que se possa construir com a possibilidade de trocas interculturais algo potente, né, e algo novo. Obviamente, aí nós estamos olhando no caso específico da questão ambiental, chamando atenção para a perspectiva ambiental, e aí quando a gente olha, a partir da interculturalidade crítica e a questão ambiental, o caso africano, a gente vê o massacre e o processo de desenvolvimento sustentável que o Brasil tem levado para a colonização da África, no caso específico de Moçambique e Angola, um projeto chamado Pro-Savana, que reorganiza o território, tanto em Moçambique quanto em Angola, com as mesmas lógicas que a gente vê a organização daqui. Então, a gente vê as grandes mineradoras, os grandes envolvidos na Lava Jato, indo para a África fazer os mesmos buracos e as mesmas questões que a gente vê aqui, os mesmos processos de destruição, né, os mesmos processos de forçação de fluxos migratórios, de deslocamento de pessoas, de remoções e aí por diante. Né? Então a questão é muito séria, porque essa interculturalidade crítica ela também tem que ser institucional. Nós temos que reivindicar das instituições uma postura intercultural crítica. Talvez esse seja um processo que, a partir da janela da educação ambiental, que é uma janela limitada, possa nos permitir pensar migrações, e a questão das migrações, que é um tema mais amplo, né, interdisciplinar, que a gente está olhando por essa pequena janela, dado esse convite maravilhoso que a gente recebeu de refletir sobre essa temática, né? Bom, só para concluindo, aqui são alguns megaprojetos que também são os responsáveis por grandes deslocamentos de população no Brasil. Esse, não sei se vocês já ouviram falar, é o Porto Minas, Rio, né? O minério é retirado lá em Minas Gerais, na área que está amarela e azul, e através de um minérioduto que corta o país, né? Esse pedaço do país, e está ligado ao Programa de Integração da Região Sul-Americana, o IRSA, né, que a pretensão é cruzar toda a América do Sul até a Bolívia, através do IRSA, produzir commodities para o mercado global. Então aqui a gente vai fazendo esses buracos, ali é a mina anglo-americana, da MMX, do Eike Batista, em Conceição do Mato Dentro, uma cidade conhecida pelo ecoturismo, pela beleza das cachoeiras. Antigamente era isso, né? Hoje não é mais, hoje é esse buraco, mas essa era uma região conhecida, famosa pelos seus atrativos naturais, antigamente tinha isso, e aí vai desembocar no complexo portuário industrial do Porto do Açu, né, ali em Conceição da Barra, São João da Barra, melhor dizendo, onde pescadores foram removidos, suas terras foram trocadas por outras terras, as avaliações de terras foram subfaturadas, muitas vezes feitas em papel de pão, no olhômetro, por técnicos das empresas. Então, esse tipo de deslocamento, né, esse tipo de processo, acaba produzindo deslocamentos de populações importantes e que a gente, no cenário local, tem que estar atento também. Né? E não pode se deslocar, se dissociar esta discussão da discussão da imigração africana, da imigração síria. É tudo uma mesma coisa, tudo o mesmo projeto de reorganização do território promovido pelo capital. Essa perspectiva talvez possa nos unir e fazer com que nós possamos entender a questão da migração como uma problemática mais ampla, né? E não cair na esparrela do discurso das migrações climáticas, né? Pode passar, por favor. Eu já estou terminando aqui. Aqui é um pouco das imagens lá do Porto Açu, e uma região importante de produção de alimentos para nós aqui. Pode passar. Então, tudo isso se perdeu, obviamente, as consequências na elevação dos preços dos alimentos, das frutas, sobretudo, é por conta disso. Aí a gente tem uma pressão inflacionária, tem o aumento do consumo do agrotóxico, tem toda uma questão em cadeia por conta dessa reorganização do território, né? Bom, aqui no caso do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, que a gente vê na reorganização do território de forma muito grave, promovendo também deslocamentos de pessoas, promovendo uma gentrificação de determinadas áreas da cidade por conta do deslocamento populacional e a saída de populações, por exemplo, Sepetiba, Itaguaí,
em Santa Cruz, é porque chegou lá uma empresa, a TKCSA, que começou a aspergir essa fuligem horrível, aí, resíduo de processo siderúrgico, e a gente hoje tem uma luta desses moradores dessa região por justiça ambiental, né? Então talvez a gente possa também, para aproveitar aqui a ligação, perceber que ao invés de falar de migrantes climáticos, a gente possa falar de migrantes por questões de injustiça ambiental. É outra discussão, né? Outra ampliação, politizando a questão ambiental, né? Não naturalizando, não dizendo que foi o furacão, mas sim a questão da geopolítica destinada ao Haiti e as mudanças territoriais que fizeram com que o Haiti sofra em dobro o que vem sofrendo. E para concluir, pode passar. Eu queria só mostrar que no caso do Rio de Janeiro nós temos o Morro da Providência, muito semelhante nesse processo, pode passar. O Morro da Providência foram quase 6 mil famílias, né? 6 mil pessoas removidas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom, só para concluir, deixando alguns conceitos importantes, o que a gente está vendo? Que todos esses lugares, Morro do Bumba, Santa Cruz, são as chamadas zonas de sacrifício do capital, as áreas destinadas para serem sacrificadas, onde as populações de sacrifício, as populações desses locais, podem ser deslocadas, podem ser removidas, podem ser retiradas, e talvez esse seja uma causa importante para se analisar fluxos migratórios em relação às questões ambientais, mais do que as mudanças climáticas. Pode passar, por favor. Aí o conceito de conflitos ambientais, que se vocês tiverem interesse, depois a gente pode conversar um pouco mais adiante. E, enfim, para nós, no nosso grupo, a partir da oportunidade que nos foi dada de estar aqui com vocês, o que nós vamos começar a discutir lá é a dimensão pedagógica desses processos de deslocamento e migração, o que é que eles nos ensinam a partir das questões ambientais, evidenciando os conflitos ambientais como geradores de fluxos migratórios e não apenas as mudanças climáticas. Então, quero agradecer a vocês no fórum por ajudar a orientar a nossa pesquisa. Bom dia a todos.